Cheguei na mansão para a Semana Santa, mas encontrei apenas minha sogra com Alzheimer, na sala segurando um bilhete. Estamos em Porto de Galinhas. Cuide da velha. A enfermeira desistiu. Ela me olhou com lucidez e perguntou: pronto para a verdade? Vocês já tiveram aquela sensação de que tudo na sua vida está totalmente errado, mas você só percebe quando é tarde demais? Foi assim que me senti naquela quinta-feira, véspera de feriado, quando cheguei na mansão da família da minha esposa em Alphaville. Carregando minha mochila surrada, a mesma que uso desde a faculdade de arquitetura, eu ainda não sabia que aquela Semana Santa seria o marco zero da minha vida. Oi, cheguei, Patrícia, tem alguém em casa? Minha voz ecoou pela sala de pé direito duplo que eu mesmo projetei, mas que nunca senti como minha. Uma música clássica tocava baixinho no andar de cima. Enquanto subia as escadas de mármore importado, notei que a casa estava com aquele silêncio estranho, como se guardasse segredos. E acredite, guardava mesmo. Como eu fui tão cego durante esses 5 anos. No corredor, encontrei minha sogra, Dona Teresa, na poltrona vitoriana que ela tanto amava, olhando fixamente para o jardim. Dona Teresa, a senhora está bem? Cadê todo mundo? Ela virou lentamente a cabeça, com aquele olhar perdido que desenvolveu nos últimos meses desde o diagnóstico de Alzheimer. Balbuciou algo incompreensível e voltou a olhar o jardim. Pobrezinha, pensei. Na mesa ao lado dela, havia um bilhete com a letra caprichada e impessoal de Patrícia. Fomos para Porto de Galinhas. Cuide da velha. A enfermeira pediu demissão. Voltamos segunda. Beijos, Patrícia. Quem abandona uma senhora com Alzheimer na Semana Santa? Pior ainda, quem deixa um bilhete tão frio como se estivesse pedindo para aguar as plantas. Fiquei olhando aquele pedaço de papel, tentando entender o que aconteceu com aquela mulher por quem eu tinha me apaixonado na faculdade. Enquanto guardava o bilhete no bolso, ouvi a porta da frente fechar. Estranho, eu tinha certeza que a tinha fechado. Foi quando Dona Teresa levantou o rosto e seus olhos, antes nublados, me encararam com uma lucidez que me arrepiou. Vamos conversar de verdade agora, meu filho. Dona Teresa? Dei um passo para trás, quase derrubando o vaso chinês caríssimo que Patrícia sempre fazia questão de me lembrar que foi um presente da avó dela. Minha sogra se endireitou na cadeira, seus ombros frágeis agora eretos, com uma postura que eu não via há meses. Não precisa fingir surpresa, João. Deixe-me perguntar uma coisa. Você realmente acredita que sua esposa e aquele bando de abutres foram passar a Semana Santa na praia sem nenhum motivo especial? A senhora não... Quer dizer, o Alzheimer. Eu gaguejava enquanto ela se levantava com uma agilidade impressionante e caminhava até a cozinha, fazendo sinal para que eu a seguisse. Abriu a geladeira e mostrou, praticamente vazia, exceto por um iogurte vencido e uma garrafa de água. Eles não deixaram comida decente. E olhe isso! Pegou um potinho de comprimidos. Substituídos por placebo, sua querida esposa tem diluído meus remédios há semanas. É assim que se trata uma mãe, João? Meu celular tocou. Era uma notificação do Instagram. Sim, até nisso Patrícia foi descuidada. Uma foto dela, bronzeada, com um drink colorido, abraçada a André, o suposto sócio da construtora. A legenda? Começando o feriadão com quem realmente importa. Senti meu estômago revirar. Dona Teresa olhou por cima do meu ombro e soltou uma risada seca. Agora entende por que comecei a fingir que estava perdendo a memória? Eles não tomam cuidado com o que falam na minha frente. Acham que não compreendo, que não registro nada. E você, meu querido genro, precisa saber de muita coisa ainda. Vá verificar seu extrato bancário. Agora. 120 mil reais. Todo o dinheiro que economizamos, que eu economizei, para dar entrada no nosso apartamento próprio, havia desaparecido. Uma transferência feita há 2 dias para uma conta que não reconheci. Minhas mãos tremiam enquanto eu descia as escadas de volta à cozinha, onde Dona Teresa preparava um chá com a tranquilidade de quem já viu aquele filme várias vezes. Eles me roubaram, Dona Teresa, como ela pôde? Eram nossas economias. As palavras saíram estranguladas, como se algo dentro de mim estivesse se quebrando. Aquela não era apenas nossa poupança.
Era meu sonho de independência, de finalmente ter algo nosso, longe da influência sufocante da família dela. Sente-se, João. Temos muito o que conversar e pouco tempo. Ela empurrou uma xícara fumegante para mim e tirou de dentro da manga do seu cardigan um envelope pardo. Seu cafezinho com 2 gotas de leite como você gosta. Sim, eu presto atenção nessas coisas. O conteúdo do envelope eram exames médicos e um laudo com termos técnicos que eu conhecia bem demais. Meu pai tinha morrido de câncer quando eu estava no ensino médio. Metástase terminal. 6 a 8 semanas de vida. A senhora está... Não consegui terminar a frase. Teresa apenas assentiu, seus olhos castanhos transmitindo uma serenidade que eu jamais esquecerei. Estou morrendo, João, e quero morrer em paz, com dignidade. Mas aqueles que deveriam me amar decidiram que eu não mereço nem isso. Sabe o que significa a Semana Santa para mim? Sua voz falhou pela primeira vez. Sou católica desde pequena. Este deveria ser um momento de família, de reflexão. E o que eles fizeram? Me abandonaram com remédios falsos. Você realmente acha que conheceu Patrícia por acaso naquela batida de carro? Teresa serviu mais chá, enquanto eu processava suas palavras. Aquela coincidência em que ela bateu levemente na traseira do seu carro velho? A memória veio como um flash. Eu, recém-formado, dirigindo meu Uno 97 quando uma BMW me acerta levemente. A motorista? Uma Patrícia deslumbrante, em pânico teatral, pedindo 1000 desculpas. Como não aceitei seu dinheiro, ela insistiu em me pagar um café. Uma semana depois, estávamos namorando. Não, isso não pode ser. Mas no fundo eu já sabia. Teresa abriu uma gaveta e tirou um recorte de jornal empoeirado. Seu projeto na faculdade, lembra? Ganhou prêmio nacional. Saiu até no Estadão. Era verdade. Um conceito revolucionário de moradia sustentável que tinha chamado a atenção da imprensa. Roberto, meu marido, era obcecado por encontrar talentos baratos. Por que pagar milhões para um arquiteto famoso quando podemos pegar um novato brilhante e fazê-lo acreditar que está tendo uma grande oportunidade? Senti meu mundo desmoronar. Todo o nosso relacionamento, nosso casamento, tudo tinha sido uma elaborada armação para explorar meu talento. Um relâmpago iluminou a biblioteca enquanto Teresa abria o cofre escondido atrás de uma edição antiga de Dom Casmurro. Suas mãos enrugadas tremiam, não sei se pela emoção ou pelo esforço. Dentro havia documentos, joias antigas e, para minha surpresa, um terço de ouro que brilhou quando ela o segurou contra a luz. Este terço pertenceu à minha avó. Ela me deu quando enfrentei o momento mais difícil da minha vida. Agora quero que você o tenha. Eu não posso aceitar, Teresa. É uma relíquia de família e... Ela interrompeu minha fala com um gesto firme. Este terço não é apenas um objeto religioso, João. É um lembrete de que, às vezes, a justiça também é uma forma de oração. Hesitei, sentindo o peso literal e metafórico daquele objeto em minhas mãos. Toda a minha vida fui o cara certinho, que segue as regras, que perdoa. Será que eu estava pronto para mudar isso? Ela pareceu ler meus pensamentos. Não é sobre vingança, é sobre corrigir erros. O telefone da casa tocou, cortando o momento como uma faca. Teresa fez sinal para que eu não atendesse, e a secretária eletrônica captou a mensagem. Era Rodrigo, o irmão de Patrícia. Mamãe, tá me ouvindo? Só ligando para lembrar o João de dar seu remedinho, tá? Você precisa tomar direitinho, senão fica confusa. Ha 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 ha. A gente tá se divertindo muito aqui. Pena que você não pode vir, né? Mas ano que vem, quem sabe... Desliguei a secretária com tanta força que quase arranquei o fio da parede. A risada de Rodrigo, o tom infantilizado, como se falasse com uma criança, a crueldade casual. Apertei o terço com força, sentindo as contas douradas marcarem minha palma. Vamos fazer justiça, Teresa. E pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, senti que estava tomando uma decisão verdadeiramente minha. Vocês já sentiram isso? Aquele momento em que finalmente deixamos de interpretar um papel e começamos a escrever nossa própria história? Na manhã seguinte, enquanto preparava um café da manhã decente para Teresa, ovos com torrada do jeito que ela gostava,
Elaboramos nosso plano. Precisamos de ajuda legal, ela disse, mexendo cuidadosamente seu chá. Ligue para o Dr. Milton Prado. Ele é o único advogado em quem confio. Diga que é urgente. Fiz a ligação, surpreso quando o homem atendeu no primeiro toque e concordou em vir imediatamente, após eu mencionar o nome de Teresa. Comecei a fotografar tudo. A geladeira vazia, os remédios adulterados, o estado da casa. Eles vão dizer que estou delirando por causa do Alzheimer, Teresa comentou, enquanto ajustava seu colar de pérolas. Ela insistia em se vestir adequadamente, mesmo estando apenas comigo. Precisamos ser meticulosos. Dr. Milton chegou 1 hora depois. Um senhor elegante de terno impecável e olhar perspicaz que se transformou em pura indignação ao ver a situação. Dona Teresa, isto é absolutamente inaceitável. Estávamos discutindo os detalhes legais quando ouvimos o som de chaves na porta da frente. Trocamos olhares alarmados. Quem poderia ser? Patrícia tinha dito que voltariam apenas na segunda. Dr. Milton, por favor, espere na biblioteca, sussurrou Teresa rapidamente. O advogado mal teve tempo de se retirar quando Carolina, prima de Patrícia, entrou na cozinha com várias sacolas de supermercado. João, que surpresa te encontrar aqui. Vim trazer algumas coisas para a tia Teresa. Não acreditei quando soube que eles viajaram sem ela. Os olhos de Carolina se fixaram em Teresa, que imediatamente reassumiu seu papel de senhora confusa. Oh, querida, é você? Pensei que fosse a moça do correio. Enquanto Carolina arrumava as compras, eu observava suas reações desconfiado. Ela parecia genuinamente preocupada, mas naquela família, quem eu poderia realmente confiar? Teresa, porém, me surpreendeu com uma piscadela quase imperceptível quando Carolina se virou. Deixe-a ficar, murmurou tão baixo que mal pude ouvir. Ela pode ser útil, ou nos revelar mais do que imagina. Nos dias seguintes, Carolina se tornou presença constante na casa. Trazia comida, ajudava com a medicação correta de Teresa e até dormiu no quarto de hóspedes algumas noites. Não consigo acreditar que eles te deixaram sozinho com ela nesse estado, comentou, enquanto lavávamos a louça do jantar. Seu ombro ocasionalmente tocava o meu, um contato que me deixava estranhamente confortável. Patrícia sempre foi, bem, digamos que ela nunca foi a pessoa mais atenciosa da família. Gradualmente, comecei a baixar minha guarda. Carolina me ouvia desabafar sobre meu casamento, sobre como me sentia invisível na empresa, apesar de meus projetos serem os mais lucrativos. Eles nunca te valorizaram, João. Todo mundo da família sabe disso. Uma noite, enquanto Teresa dormia, mostrei a Carolina o bilhete deixado por Patrícia. Ela leu em silêncio, seu rosto endurecendo. Típico dela. Sabe, tem coisas sobre sua esposa que você provavelmente nem imagina. Numa quarta-feira à tarde, voltei de uma reunião com o Dr. Milton. Estávamos preparando toda a documentação necessária e encontrei a casa estranhamente silenciosa. Teresa tirava seu cochilo habitual, mas Carolina não estava na sala ou na cozinha. Subi as escadas silenciosamente e, ao passar pelo escritório, notei a porta entreaberta. Lá estava Carolina, remexendo freneticamente nas gavetas da escrivaninha. Meu coração acelerou. Será que tinha me enganado? Será que ela era mais uma espiã da família? O que você está fazendo? Perguntei, fazendo-a saltar de susto. Papéis caíram no chão, documentos antigos da construtora, pelo que pude ver. Carolina não tentou fugir ou inventar desculpas, o que me surpreendeu. Em vez disso, encarou-me com uma determinação que não combinava com a pessoa gentil que conheci nos últimos dias. Precisamos conversar, João. Não sou quem você pensa, mas também não sou inimiga. Estou procurando provas de algo que suspeito há anos, algo sobre Teresa e a morte do tio Roberto, que ninguém na família tem coragem de questionar. O quê? Fechei a porta do escritório, sentindo que aquela conversa precisava ser privada. Carolina se sentou na poltrona de couro, esfregando o rosto com as mãos. Você não acha estranho que um homem saudável como meu tio Roberto tenha morrido tão repentinamente de um ataque cardíaco? E que, coincidentemente, apenas Teresa estivesse em casa naquela noite?
As insinuações dela me atingiram como um soco. Teresa, uma assassina? A mesma senhora frágil que me contava histórias de sua juventude enquanto tomávamos chá. Isso é absurdo, Carolina. Teresa pode ter seus segredos, mas ela não... Parei ao ver a expressão dela. O que você realmente sabe? Carolina tirou do bolso uma foto antiga, amarelada nas bordas. Mostrava uma Teresa mais jovem, com olheiras profundas, segurando duas meninas pequenas, Patrícia e sua irmã mais nova que morreu na adolescência. Olhe para os olhos dela, João. Este não é o olhar de uma esposa feliz. Este é o olhar de alguém que está no limite. Confuso e abalado, desci as escadas rapidamente e encontrei Teresa acordada, sentada na varanda observando o jardim. O céu estava carregado novamente, prometendo mais chuva. A Carolina está fazendo acusações sérias sobre você e seu marido. Falei sem rodeios mostrando a foto. Teresa a pegou com cuidado, seus dedos traçando os contornos das filhas pequenas. Por um momento interminável, ela permaneceu em silêncio, e temi que estivesse tendo um episódio real de confusão. Então ela levantou os olhos, tão lúcidos e penetrantes que me fizeram recuar. Então ela finalmente descobriu. A voz de Teresa era quase um sussurro. Sente-se, João. Há uma história que preciso contar, uma história que nunca contei a ninguém. Sobre um monstro que dormia na cama ao meu lado, sobre duas meninas indefesas, e sobre uma noite em que eu tive que fazer uma escolha terrível. As primeiras gotas de chuva começaram a cair lá fora, marcando o ritmo de uma confissão que mudaria para sempre minha percepção sobre justiça e perdão. E vocês? O que fariam no meu lugar? Continuariam ouvindo ou prefeririam permanecer na confortável ignorância? Roberto não era o homem que todos pensavam conhecer. A voz de Teresa tremia, mas seus olhos permaneciam secos. Lá fora, era o empresário respeitado, o pai dedicado. Aqui dentro, ela apontou para as paredes da casa como se pudessem testemunhar. Aqui ele era outra pessoa. Começou quando Patrícia tinha 9 anos. Eu notava algo estranho nos olhares, na forma como ele insistia em dar banho nela, em como ela começou a ficar quieta, retraída. Durante as semanas seguintes, nossa aliança se fortaleceu. Carolina, agora conhecendo toda a verdade, tornou-se parte integral do nosso plano. Estávamos prontos para enfrentar Patrícia e Rodrigo quando retornassem, com documentos, provas, o testamento de Teresa já devidamente registrado. Mas então, numa manhã de terça-feira, nossa estratégia quase desmoronou. Eu tinha saído para encontrar Dr. Milton, e ao voltar, encontrei uma ambulância estacionada na frente da casa. O que aconteceu? Gritei para Carolina, que estava pálida no jardim. Dona Cida, a vizinha, viu Teresa desmaiada pela janela e chamou socorro. Dentro da casa, paramédicos atendiam minha sogra, enquanto um médico de jaleco, que eu reconheci como Dr. Alves, amigo da família, nos olhava com desconfiança. Por que ela não está no hospital recebendo o tratamento adequado para o câncer? E por que ninguém da família foi informado sobre a gravidade do quadro? As perguntas soavam como acusações. Naquela noite, depois que conseguimos convencer Dr. Alves a não hospitalizar Teresa, ela mesma insistiu veementemente. Percebi que estávamos numa encruzilhada. Teresa estava claramente piorando mais rápido que o esperado. Talvez devêssemos desistir, murmurei para Carolina enquanto observávamos Teresa dormir. Ela precisa de cuidados médicos intensivos. Teresa abriu os olhos naquele momento como se tivesse ouvido. Nem pense nisso. Sua voz era fraca, mas determinada. Viver com propósito estes últimos dias vale mais que semanas abandonada em um hospital. Prometa, João. Prometa que vamos até o fim. No dia seguinte, recebi uma ligação que poderia mudar tudo. Era Marcelo Bueno, um renomado arquiteto com quem tinha trabalhado brevemente antes de conhecer Patrícia. João, estou montando uma equipe para um projeto internacional. Lembrei do seu conceito de moradias sustentáveis. Interesse? Meu coração disparou. Esta era minha chance de voltar ao mercado com meu próprio nome, de reestabelecer minha carreira independente da construtora dos Almeida. O problema? Marcelo precisava de uma resposta imediata, e o projeto começaria em 3 dias.
Exatamente quando Patrícia e Rodrigo retornariam. Se aceitasse, teria que abandonar o plano com Teresa. Carolina percebeu meu dilema quando desliguei o telefone. É sua carreira, não é? Assenti mudo. Passei a noite em claro, pesando minhas opções. De um lado, minha chance de recomeçar profissionalmente. Do outro, a promessa feita a uma mulher moribunda. A justiça que ela merecia. Na manhã seguinte, liguei para Marcelo. Sinto muito. Não vou poder participar. Quando desliguei, senti um misto de tristeza e libertação. Subi até o escritório e abri a gaveta onde guardava as plantas originais do meu projeto premiado da faculdade. Aquele que Patrícia reivindicava como inspiração dela. Peguei um isqueiro do bolso e, num gesto que simbolizava minha escolha irreversível, queimei lentamente cada folha numa lixeira de metal. Carolina me encontrou ainda observando as cinzas. O que você está fazendo? Sua voz era suave, sem julgamento. Queimando pontes, respondi simplesmente. Não posso mais voltar atrás. Ela se aproximou, sua mão repousando levemente em meu ombro. Sabe o que minha avó dizia? Que às vezes precisamos perder algo para ganhar algo maior. Assenti, tocando o terço no meu bolso. Aquele não era apenas um sacrifício profissional, era uma declaração de independência. Naquele momento, deixei de ser o João manipulado, o marido troféu, o arquiteto sem nome. E isso, paradoxalmente, me fez sentir mais livre do que jamais estive. Na sexta-feira, acordei sobressaltado com um barulho na cozinha. Encontrei Carolina e Teresa cercadas de ingredientes, flocão de milho espalhado pelo balcão. O que vocês... Teresa sorriu, o rosto iluminado como não via há dias. Estamos fazendo cuscuz, a receita da minha mãe, que ela preparava toda sexta-feira santa. Carolina me empurrou um avental. Vem ajudar, seu preguiçoso. Precisamos de alguém com músculos para mexer essa massa. Foi a manhã mais estranha e mais bonita que passei naquela casa. Entre instruções detalhadas de Teresa. Não, João. Mais queijo ralado. Minha mãe sempre dizia que o segredo está no queijo. E risadas quando eu deixava cair flocão no chão, me senti parte de uma família de verdade pela primeira vez desde que me mudei para São Paulo. Vocês já tiveram aquele momento em que pensam, então é assim que deveria ser? Pois é, foi exatamente isso que senti. Enquanto esperávamos o cuscuz assar, Teresa contou histórias da sua infância no interior da Bahia. Como fugia para nadar no rio contra a vontade dos pais, como conheceu Roberto num baile quando tinha apenas 16 anos, como sonhava em ser professora antes de se casar. Eu tinha outros planos, sabe? Queria estudar, viajar. A vida é engraçada. A gente pensa que tem tempo infinito para realizar sonhos, mas aí... Ela não terminou a frase, não precisava. Naquele momento, prometi a mim mesmo que, não importa o que acontecesse depois, eu não adiaria mais meus próprios sonhos. O cuscuz ficou pronto exatamente ao meio-dia, enchendo a casa com um aroma agradável e acolhedor. Teresa comeu apenas algumas colheradas, mas seu sorriso ao provar indicava que a receita tinha ficado perfeita. Depois, pediu para descansar um pouco. Ajudamo-na a subir para o quarto. Ela insistia em usar o dela, não o de hóspedes, para morrer em minha própria cama com minhas coisas. Enquanto Carolina organizava seus medicamentos, Teresa segurou meu braço com força surpreendente. O terço, João. Traga o terço. Corri para buscá-lo na biblioteca. Quando voltei, ela já estava deitada, respirando com dificuldade, mas serena. Coloquei o terço dourado entre seus dedos e ela começou a recitar uma prece antiga que eu não conhecia. O que eu não sabia, então, é que em poucas horas eu estaria repetindo aquela mesma prece para ela. Foi às 3 da tarde daquela sexta-feira santa que Teresa partiu. Um momento quase cinematográfico. Lá fora, o céu escureceu de repente, como se a natureza soubesse. Ela estava segurando o terço dourado com uma mão e a minha com a outra. Carolina tinha saído para buscar mais medicação para a dor, então éramos só nós dois. João, sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Prometa que não vai deixar que eles saiam impunes, não por vingança, por justiça. Eu prometo, Teresa. Minha voz falhou. Como é possível sentir tanto por alguém que conheci de verdade por menos de uma semana?
Ela apertou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Repita comigo: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E assim, repetindo palavra por palavra, uma oração que nunca tinha ouvido antes, me despedi de uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Quando Carolina voltou, encontrou-me ainda segurando a mão de Teresa, as contas douradas do terço entrelaçadas entre nossos dedos. Os próximos 2 dias foram um borrão de providências práticas. Dr. Milton apareceu imediatamente após minha ligação, trazendo consigo toda a documentação necessária para um velório discreto, mas digno. Ela deixou instruções específicas, explicou ele, mostrando-me um envelope que Teresa havia preparado anos antes. Nada de ostentação, apenas uma cerimônia simples, e sem avisar a família até que tudo esteja concluído. Aquela mulher tinha pensado em tudo, até nos mínimos detalhes do próprio funeral. No domingo, depois do enterro que contou apenas com a presença minha, de Carolina e do Dr. Milton, além de 2 enfermeiros do hospital que aparentemente haviam cuidado de Teresa anos antes e guardavam grande carinho por ela, voltamos para a mansão. Era hora de preparar a casa para o retorno da família. Você tem certeza que quer seguir com isso? Perguntou Carolina enquanto organizávamos os medicamentos de Teresa, agora inúteis em caixas. Olhei para o terço dourado que agora carregava no bolso da calça. Não era apenas uma promessa a uma mulher moribunda. Era um compromisso comigo mesmo. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Quarta-feira chegou ensolarada e quente, como se a natureza estivesse zombando do drama que estava prestes a se desenrolar. Carolina e eu tomamos café na varanda em silêncio. Dr. Milton chegaria em algumas horas com os documentos finais. No escritório, tínhamos preparado uma espécie de exposição cronológica. Fotos da viagem da família, extraídas das redes sociais, lado a lado com imagens de Teresa em seus últimos dias. O bilhete frio de Patrícia, confrontado com o laudo médico, demonstrando a gravidade do estado de sua mãe. Você acha que eles vão sentir alguma coisa? Perguntei, enquanto ajeitava pela 10ª vez os documentos sobre a mesa. Carolina suspirou, seus olhos refletindo uma tristeza antiga. Remorso? Não. Medo de perder dinheiro e status? Com certeza. Ela hesitou, brincando com a xícara. João, tem uma coisa que você deveria saber. Rodrigo ligou para um dos diretores da construtora ontem à noite. Aparentemente, eles marcaram uma reunião importante aqui para hoje à tarde. Algo sobre novos investidores. O som de pneus na entrada me arrancou dos meus pensamentos. Trocamos olhares alarmados. Era cedo demais para ser qualquer um dos convidados. Corri para a janela e meu coração disparou. A BMW conversível de Patrícia, brilhando ao sol. Eles tinham voltado antes do previsto. Carolina, sussurrei, minha boca subitamente seca. Eles chegaram. Ela apertou minha mão brevemente. Lembra do que Teresa diria? Coragem não é não ter medo, é agir apesar dele. Tomei uma respiração profunda e me dirigi à porta da frente. Por um segundo, hesitei, a mão na maçaneta. E se eu simplesmente fugisse? Voltasse para Minas, recomeçasse do zero? Mas então senti o peso do terço no meu bolso e soube que não havia volta. É engraçado como certos objetos ganham significados que transcendem seu valor material, não é? Joãozinho, que saudade! Patrícia entrou como um furacão, toda bronzeada e perfumada, jogando as malas no hall de entrada, como se esperasse que algum empregado as recolhesse. Atrás dela, Rodrigo carregava sacolas de compras de marcas caríssimas. Ambos pareciam ter saído de um catálogo de resort, com roupas leves e caras, óculos de sol de grife, sorrisos artificiais. Como foi com a mamãe? Deu muito trabalho? Patrícia perguntou enquanto verificava as mensagens no celular, sem realmente esperar uma resposta. Sua mãe morreu na Sexta-feira Santa, disse finalmente, cada palavra saindo como uma pedra. Por um segundo, literalmente um segundo, vi algo como dor nos olhos de Patrícia. Mas logo foi substituído por outro sentimento. Raiva. Não. Cálculo. O quê? Como assim? Por que você não nos avisou? Meu Deus, o enterro...
Ela não completou a frase, mas entendi. O enterro público, o evento social, as condolências, tudo perdido. Rodrigo deixou cair as sacolas, seu rosto pálido contrastando com o bronzeado artificial. Você não tinha o direito. Era nossa mãe. Como você pôde enterrá-la sem nos avisar? Sua indignação soava tão falsa quanto as notas de piano que Patrícia fingia tocar quando tínhamos visitas importantes. Dr. Milton está na biblioteca com toda a documentação, respondi calmamente. Inclusive o Novo Testamento que Teresa assinou 3 dias antes de falecer. Vocês gostariam de conhecer os termos agora ou preferem guardar para depois da reunião com os investidores? A menção à reunião foi como jogar gasolina no fogo. Rodrigo xingou alto, enquanto Patrícia me encarava, seus olhos verdes, tão parecidos com os da mãe, mas sem a mesma profundidade, faiscando de ódio. O que você fez? O que você e aquela velha planejaram? Ela avançou em minha direção, mas parou ao ouvir a voz calma de Dr. Milton vinda da porta da biblioteca. Senhora Mendes, eu sugiro que mantenha a compostura. Há testemunhas presentes e, mais importante, há câmeras de segurança instaladas recentemente nesta residência. A campainha soou exatamente nesse momento. Os investidores, 3 homens argentinos liderados pelo Sr. Herrera, um senhor de cabelos grisalhos, entraram na sala já carregada de tensão. Patrícia tentou recompor-se instantaneamente, mas seu esforço foi inútil quando o Dr. Milton começou a explicar calmamente a situação. Estes senhores vieram para uma reunião de negócios, mas talvez devessem conhecer a ética de seus potenciais parceiros primeiro. Foi quando Carolina deu um passo à frente, olhando diretamente para Rodrigo. Por que não contamos a ele sobre seu pai, Rodrigo? Que história é essa? Sr. Herrera perguntou, seu sotaque argentino mais pronunciado devido à tensão. Carolina manteve-se firme, mesmo quando Rodrigo avançou em sua direção, ameaçador. Estou falando sobre como o grande patriarca Roberto Almeida abusava das próprias filhas e como alguns membros da família sabiam e preferiram o dinheiro ao invés da verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um dos investidores mais jovens murmurou algo em espanhol e recuou em direção à porta. Isso é absurdo. Uma caluniosa tentativa de destruir a reputação da nossa família. Patrícia gritou, mas sua voz estremeceu ao final. Ela sabia que era verdade. Dr. Milton, mostre a eles o vídeo. No telão da sala, instalado para apresentações de projetos, surgiu o rosto de Teresa. Meu nome é Teresa Almeida, e estou gravando este depoimento em pleno uso das minhas faculdades mentais. Sua voz, ainda que fraca, ecoava com uma autoridade incontestável. O depoimento de 12 minutos expôs não apenas o abuso familiar, mas também as práticas antiéticas da construtora. Quando o vídeo terminou, Patrícia estava irreconhecível, sua máscara de perfeição completamente despedaçada. Em um último ato desesperado, ela agarrou seu celular e ligou para alguém. André, preciso que venha aqui agora. É uma emergência. Sem perceber, falava no viva voz. A voz irritada de André respondeu. Não posso agora, estou com minha esposa. Já não bastou aquele projeto que você disse que poderíamos usar sem pagar direitos autorais ao seu marido. Os investidores argentinos trocaram olhares horrorizados. Sr. Herrera pigarreou e ajustou a gravata. Senhores, creio que temos informações suficientes para reconsiderar esta parceria. Depois que todos saíram, os investidores, Dr. Milton, até Carolina, que discretamente se retirou para dar-nos privacidade, restamos apenas eu e Patrícia na enorme sala que agora parecia fria demais. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, encarando o vazio. Quando finalmente falou, sua voz estava despida de toda a arrogância anterior. João, você não entende. Cresci naquela casa, com aquele homem. Fiz o que precisava para sobreviver. Era a primeira vez que a via vulnerável de verdade, sem calculismo. Patrícia, eu... Ela se aproximou, seus olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Típico dela, mesmo destruída, mantinha o controle. Podemos recomeçar, João. Longe daqui, longe de todas essas lembranças. Sua mão tocou meu rosto com uma delicadeza estudada que me era tão familiar. Estou grávida. As palavras caíram como bombas no silêncio.
Descobri na viagem. Não contei para ninguém. É nosso filho, nossa família. Por um momento, apenas um instante, senti o mundo balançar. Um filho? Todas as vezes que conversamos sobre isso, ela tinha dito que não estava pronta. Então notei algo no sofá. A bolsa dela aberta, revelando uma cartela de anticoncepcionais com comprimidos claramente usados até o dia anterior. A última manipulação. Patrícia percebeu meu olhar e seu rosto mudou instantaneamente, a doçura forçada dando lugar à raiva. Tudo bem, não estou grávida, mas poderíamos tentar, João. Pense nas possibilidades. Rodrigo vai perder tudo, a construtora será nossa. Ela não falava em amor, em reconstruir nossa relação. Falava em negócios, em vantagens. Alcancei minha carteira e lentamente retirei minha aliança de casamento. Sabe qual foi minha verdadeira herança de Teresa, Patrícia? Não foi esta casa, nem o dinheiro. Foi a liberdade. Coloquei em suas mãos a aliança e um envelope com cópias de todos os projetos que Patrícia havia roubado de mim. Fique com o resto, se conseguir. Seu rosto contorceu-se numa mistura de desespero e fúria. Você não vai sobreviver um dia neste mercado sem mim. Vou destruir sua reputação. Você não é ninguém, João. Ninguém. Caminhei até a porta sem olhar para trás. Lá fora, Carolina esperava no carro. Para onde vamos? Perguntou suavemente. Para Minas. Para casa. E pela primeira vez em anos, essas palavras fizeram completo sentido. Um ano depois, voltei à minha cidade natal em Ouro Preto. As ladeiras íngremes e as igrejas barrocas pareciam dar as boas-vindas a um filho pródigo. Com uma pequena parte do dinheiro deixado por Teresa, a maior parte doei para instituições de combate ao câncer, conforme seu desejo, abri um escritório de arquitetura especializado em restauração de patrimônio histórico e projetos sociais. No meu escritório, o terço dourado estava emoldurado, não como símbolo religioso, mas como lembrete de que justiça e redenção podem vir dos lugares mais inesperados. As notícias sobre os Almeida chegavam ocasionalmente. A construtora faliu após perder seus principais clientes e enfrentar processos por plágio de projetos arquitetônicos. Rodrigo mudou-se para o exterior, tentando escapar de acusações de fraude fiscal. Quanto a Patrícia, soube por Carolina, que se tornara uma amiga querida visitando-me regularmente, que ela tentava recomeçar em São Paulo, usando o pouco que restara da fortuna familiar. Às vezes me pergunto se ela finalmente encontrou alguma paz, se conseguiu se libertar dos fantasmas do pai. Mas essa é uma história que não me pertence mais. Numa tarde de Sexta-feira Santa, exatamente um ano após a morte de Teresa, visitei o pequeno cemitério onde a enterramos. Levei um ramo de flores brancas e um pequeno pote de cuscuz, preparado seguindo sua receita, com bastante queijo. Oi, Teresa, falei, sentindo-me bobo por falar sozinho, mas precisava daquele ritual. Vim te contar que estou bem, que tudo deu certo, de um jeito que não esperávamos. Uma brisa suave balançou as flores que deixei sobre sua lápide simples. Ali, diante daquela mulher extraordinária que conheci por tão pouco tempo, mas que mudou minha vida para sempre, entendi finalmente o significado profundo daqueles dias. Teresa me ensinou que a verdadeira Semana Santa não trata apenas de sacrifício, disse em voz alta como se ela pudesse me ouvir, mas de renascimento. E enquanto caminhava de volta, sob o sol dourado de Minas Gerais, senti que finalmente estava em paz. Alguma coisa tinha morrido naquela semana. Meu casamento falso, minhas ilusões, meu medo de recomeçar. Mas algo muito mais valioso tinha nascido. Minha liberdade, minha autenticidade, minha capacidade de finalmente viver, não como personagem de uma história escrita por outros, mas como autor da minha própria vida. E essa, meus amigos, é a maior vingança que alguém pode ter, ser autenticamente feliz.